Olá, querido amigo, querido irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Nós estamos aqui exatamente agora no estúdio da TV Viva Promessa e hoje nós estamos aqui no estúdio do programa Sala Pastoral. Você sabe que a TV Viva Promessa é uma iniciativa da Igreja Adventista da Promessa para a pregação do Evangelho nesse ambiente virtual. Eu queria convidar você para fazer parte desse projeto. E como você pode ajudar? Sendo um amigo da missão. Os amigos da missão são aquelas pessoas que nos ajudam a manter o projeto da TV Viva Promessa caminhando para a glória de Deus. Eu quero convidar você para participar conosco desse projeto. Acesse o nosso site amigosdamissão.org e seja você também um amigo da missão. Deus te abençoe. Graça e paz, tudo bem com vocês? Como é que passaram aí nesta última semana? Prazer enorme em nos encontrarmos mais uma vez aqui no Promessas de Esperança. E desde já eu começo a pedir para você, deixa o seu like aí nessa transmissão, é muito importante para o canal. Compartilhe esse link, a gente está começando, dá tempo de você chamar família, amigos, irmãos da igreja, todo o pessoal nos grupos de WhatsApp onde você participa, chama todo mundo. Deixar o seu like, deixar o seu comentário é importante porque amplia a visibilidade de todo o conteúdo que a TV Viva Promessa tem produzido com muito carinho para você. Bom, hoje nesse Promessas de Esperança eu quero refletir com você sobre o seguinte tema: precisando de renovação? Digite 333. Entendeu? Então dá tempo. Se tem gente aí que você conhece, que está cabisbaixo, que está precisando, que está lutando e depende de uma renovação na sua vida, eu te convido a refletirmos juntos. Precisando de renovação? Digite 333. Depois da vinheta, a gente volta para refletir na palavra de Deus. Batalhas, normalmente, frequentemente, elas são vencidas na mente. É justamente quando acontece uma mudança de mente que o nosso caráter e o nosso comportamento são transformados. Esse pensamento, ele não é meu. Esse pensamento, ele foi escrito e dito por John Stott. John Stott, um dos maiores teólogos do nosso tempo, já falecido, mas um cara contemporâneo nosso, um cara que deixou aí uma obra, um legado muito grande nos seus textos, nos seus livros, nas suas mensagens. E aí ele deixa esse pensamento para a gente. Batalhas, essencialmente, na maioria das vezes, elas são vencidas na mente. Você olha para o cara, para o sujeito, e ele está lá, atolado em álcool, drogas, todo tipo de promiscuidade, decadências. Ele vai levando uma vida que você olha para o sujeito e diz: não tem jeito, esse cara não tem como mudar, esse cara não tem solução para ele. Mas aí, de repente, você é surpreendido. De repente você encontra com a pessoa ou recebe notícias e fica sabendo que esta pessoa, que outrora estava atolada em álcool, drogas, promiscuidade, essa pessoa hoje leva uma vida com conteúdos que lembram salmos, hinos e cânticos espirituais. O que aconteceu com essa pessoa? Aconteceu que a batalha na mente entre a guerra e o espírito, entre a carne e o espírito, foi vencida pelo espírito. E ela foi vencida pelo espírito porque houve uma mudança de mente. John Stott,
ele tem razão. Mas vale lembrar que a fonte que certamente John Stott bebeu é a fonte de Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É justamente neste versículo, no versículo 2 de Romanos 12, que aparece a palavra grega metanoia. Metanoia é além da mente, é uma compreensão, é uma mudança que vem do alto. Ou seja, é uma metamudança, é além das mudanças comuns que nós mesmos temos capacidades para processar. Ou seja, a metanoia vem de Deus para a minha vida e para a sua vida. E o que é renovação? Renovação significa melhorar, significa tornar novo, consertar. Portanto, melhorar, tornar novo e consertar o quê? Pode ser um carro, uma casa, pode ser um relacionamento, traumas, feridas, lutas, dores, sofrimentos pelos quais passamos por essa vida. E aí a pergunta que fica é: você, na sua história pessoal, está precisando de renovação? Então, digite 333. O que eu quero dizer com essa metáfora digite 333? Eu tenho a impressão que na vida, uma das coisas que mais nos machucam é justamente o tempo da espera. Nós sabemos que precisamos esperar, mas esperar dói, esperar machuca, esperar mexe com a nossa fé, testa a nossa ansiedade, nos coloca em cenários inóspitos, em lugares onde a gente só tem dúvidas e nenhuma certeza. Portanto, a espera, muitas vezes, ela pode ser assim massacrante. Bom, sabe aquelas empresas, quando você liga, e aí é um robô, é um atendimento digital que vai atender você. E aí aquela voz gravada começa. Se você quer falar na secretaria, digite 1. Se você quer falar em compras, digite 2. Se você quer falar no telemarketing, digite 3. E aí, sucessivamente, aquelas mega empresas que têm N departamentos, você cansa de ouvir todos os ramais e o que você tem que digitar. Imagine, normalmente essas gravações, elas não vão passar de 20 ramais, 30 seria um absurdo, mas cansa. Muita gente não quer ouvir. Imagine que você está numa fila, que você está numa ligação e tem 333 ramais e você não sabe qual é o número de renovação. Imagine que você vai ter que ficar ouvindo. Muitos vão abandonar essa ligação, muitos vão desligar, muitos não vão querer esperar até que chegue. Você quer renovação? Então digite 333. Isso é só uma metáfora, isso é só uma comparação. E é muito legal que o aspecto, o dilema da espera independe do tempo. Às vezes a espera em termos de tempo nem será tão grande. Porém, para quem espera, não importa o tempo. Sempre parece que é demorado. É como a pessoa esperando um ônibus no ponto de ônibus. 15 minutos parece que foram 15 horas. A pessoa está impaciente, ela quer chegar, ela quer ir. Portanto, o tempo de espera traz angústia. Mas se você quer renovação, existe esse código, existe esse número. Evidente, eu peguei esse número de um capítulo da Bíblia, 33, e de um versículo nesse capítulo, que é o versículo 3.
E agora eu te convido, abre a sua Bíblia aí no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, o versículo 3. Esse é o nosso digite 333. Eu vou ler para você. O versículo diz assim, em nome de Jesus: clama a mim, e eu responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Clama a mim, e eu responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Fecha os seus olhos. Pai Santo e Poderoso, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida, Senhor. O Teu Evangelho está sendo proclamado. Que o Teu Espírito Santo fale com poder no coração de cada um de nós. Fale com amor, fale com graça. Sê conosco. Traz renovação para a nossa vida nessa hora, nesse momento. Amém? Eu escolhi esse capítulo para falar sobre renovação, porque exatamente neste capítulo 33 do profeta Jeremias, o conteúdo está tratando da renovação da nação de Israel. E é muito interessante que Jeremias comece a falar deste tema na condição que ele estava e na condição que o povo estava. Olha só, logo no versículo 1, a gente já é informado sobre como e onde estava Jeremias. Pela segunda vez, veio a palavra do Senhor a Jeremias, enquanto ele ainda estava trancado no átrio da prisão, dizendo. Ou seja, o profeta, ele estava preso. O profeta está numa condição aparentemente estranha para falar em renovação. Normalmente, os pregadores de renovação do nosso tempo são pregadores coach, são pregadores que vêm dar as suas lições das suas conquistas materiais, positivistas, mas Jeremias não. Jeremias está preso e ele vai falar e vai tratar nesse capítulo sobre renovação. Aí, olha só o versículo 2. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que a formou para a estabelecer. O Senhor é o seu nome. Olha só, Jeremias, ele apresenta aqui quem pode dar a renovação que a nação precisa. E a nação precisava, porque a nação aqui, ela vive cativa, ela vive humilhada, ela está em falência, ela está em decadência, zero recurso, nenhuma expectativa. Muita gente já não tinha esperança de que pudesse acontecer uma renovação. Você tem aqui, no meio da população, pessoas que desistiram da fé, desistiram da caminhada, e aí essa palavra vem para o profeta, que também está numa condição humilhante, numa condição escrava, ele está preso e ele tem que proclamar. E quando ele começa a fazer isso, ele declara onde ele está, qual é a sua condição geográfica, política naquele momento, mas ele diz quem deverá ser o renovador. E é muito interessante o versículo 2 terminar com Senhor é o seu nome. Nós precisamos saber o nome de quem pode dar a renovação na nossa vida. Você atende o seu nome. Quando você está no corredor de um shopping, quando você está no corredor da igreja, quando você está numa calçada, na rua, num grande centro, quando chamam o seu nome, você para e você olha, porque é o seu nome. Essa expressão e esse cuidado de Jeremias implica num Deus que quer se relacionar intimamente com cada um de nós. E aí nós chegamos no versículo 3. O versículo 3 é uma pérola, é um tesouro para cada um de nós. E aí, nesse momento, Deus falando para a igreja, Deus falando para a nação. E tem 3 lições aqui muito claras neste versículo 3. A primeira delas, clama a mim.
Quando Deus fala, clama a mim, a primeira lição é: você não está sozinho. Você não está sozinho. Apesar de toda a condição política, de toda a condição que era de opressão na nação, por conta de exílio, de cativeiro, de escravidão, por toda a condição que eles viviam, apesar de toda a desesperança, apesar do sentimento de abandono e rejeição por todo o mundo em relação àquela gente, àquele povo, Deus está dizendo para um povo desanimado, e é muito legal que a iniciativa parte de Deus por ver o seu povo nessa condição de quase desistir da esperança, de quase desistir da espera. Clama a mim. O clama a mim é: eu estou te ouvindo, eu estou aqui, você não está sozinho. A sequência do versículo é: e eu responder-te-ei. Segunda lição, a primeira é: você não está sozinho, e eu responder-te-ei. Ou seja, eu quero falar com você. Eu não vou apenas ouvir, mas eu quero falar. Eu vou dar respostas às suas mais profundas questões da sua vida. E aí ele continua para a gente chegar na terceira lição do versículo: e eu te mostrarei coisas grandes e poderosas que vocês não conhecem. Ou seja, você não está só, eu quero falar com você, e na última parte do versículo, eu vou te surpreender. O relacionamento com Deus traz surpresas. Eu vou surpreender a sua vida e a sua história. Eu lembro, época de FUMAP, época de RUMAP, foram muitos anos, muitas viagens, praticamente todo final de semana, e 90% dessas viagens eu levava minha esposa e os meus 2 filhos, Mateus e Mariana, na época crianças pequenos, e eles estão crescendo. E eu fiz isso porque eu não queria estar na estrada, estar no ministério, estar no chamado e perder o crescimento dos meus filhos. E eu lembro que algumas viagens, não todas, mas um número razoável, tanto Mateus quanto Mariana vinham com preguiça. E eles falavam: pai, a gente não está com vontade de ir. Mas eles eram de uma idade que não dá simplesmente para você: então fica. Não dá. E eu lembro que a minha grande resposta para eles era: nós vamos, vocês vão, por causa de um motivo: o nosso Deus é um Deus de surpresas. E eu falava isso para eles. Eu falava isso para eles porque eles já entendiam o que é uma surpresa. E eles gostavam de ser surpreendidos. E eu lembro que à medida que eu falava isso para eles, e aqueles olhinhos de criança brilhavam aqui nos meus pensamentos, eu orava. E eu orava apenas em pensamento para que eles não ouvissem. Mas quando eu falava: o nosso Deus é um Deus de surpresas, a minha oração era: Senhor, tem misericórdia de mim, honra a minha palavra perante os meus filhos. Senhor, provoca surpresas nesta viagem, providencia surpresas para essas crianças. E olha, deixa eu te dizer, irmão e irmã que estão me ouvindo, não teve uma viagem que a gente não tenha ido e tenha voltado e que Deus não tenha surpreendido os meus filhos. É impressionante. Foram muitas coisas especiais, espetaculares, simples, sobrenaturais, e na volta sempre vendo os meus filhos dizendo: poxa, pai, valeu a pena, foi muito legal, pai, que viagem, que bom que a gente veio. Mas eles são crianças e eles são humanos. Aí chegava na próxima viagem, já vinha de novo a preguiça, porque a nossa carne é assim. E de novo eu tinha que apelar para eles: o nosso Deus é um Deus de surpresas. Clama a mim, você não está só. E responder-te-ei, Deus quer falar com você. E eu te mostrarei coisas grandes e poderosas que você não conhece. Deus quer surpreender você.
Nesse contexto desse versículo 3 e dessas 3 lições tão claras no versículo, Deus está dizendo: eu vou renovar a nação. O interessante é que o renovo da nação, a renovação de todo o Israel e Judá, embora coletiva, ela traz implicações e bênçãos individuais. Quando você está na sua igreja, na sua comunidade de fé, na sua família da fé, e lá na sua igreja acontecem momentos, fases, ciclos de renovação, onde a graça, a misericórdia, o poder do Espírito é derramado sobre toda a comunidade se fortalece, a comunidade é abençoada, mas individualmente, Deus trata com cada um da comunidade, porque Deus entende que cada um está numa fase, num processo, num momento, num desafio, numa demanda, numa necessidade, numa expectativa, mas todos são beneficiados no mover e no agir de Deus, quando Ele vem e traz renovação. E como é exatamente que Deus vai renovar a nação? Como é que Deus renovou a nação? Quais são as ações de Deus para que isso aconteça? Eu separei 3 que aparecem aqui no capítulo. Eu vou ler a primeira para você, se você está com a sua Bíblia aberta, versículo 6. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e eu os curarei e lhes revelarei uma abundância de paz e verdade. A primeira providência de Deus, a primeira ação de Deus, cura. Deus está dizendo: a sociedade, a nação está adoecida. E a sociedade, a nação precisa de cura. Eu vou trazer cura para a nação, porque sem cura não tem renovação. Ora, o que o doente mais busca é cura. A pessoa que enfrenta uma doença, o grande desejo dela é cura. E Deus está dizendo: a nação está doente, eu vou curar a nação. É com a cura que pode começar o processo de renovação. Quando olhamos para a nossa sociedade brasileira, quando a gente olha em todas as ações e movimentos que estão sendo feitos por grupos, por partidos, por vários setores da sociedade, massacrando, manipulando, ofendendo a pureza das crianças. Quando a gente olha para toda a condição de costumes e toda a condição da moral na nossa sociedade, quando a gente olha para o quadro de corrupção endêmica que acontece na nossa sociedade, quando a gente olha para toda a questão da violência gratuita, da violência pela violência na nossa sociedade, quando a gente olha e percebe que em todos esses setores e grupos tem tanto ódio, porque não se iluda, não existe aquilo que é chamado de ódio do bem. Ódio é ódio. Quando você olha para tudo isso, a conclusão é uma só. A nossa sociedade está doente, ela está adoecida. E se você olhar para o mundo, você percebe que nós estamos num mundo doente. Portanto, a renovação que nós almejamos e sonhamos, ela passa primeiro por cura. E somente o soberano tem poder para curar. Mas, como eu te disse, a bênção também é individual. Quais doenças afligem você? Em quais áreas você percebe que você foi adoecido, que você foi adoecida? Físico? É doença física? É doença no organismo? É doença na alma, no coração? Onde dói? Deus quer dar cura. A segunda coisa que Ele dá para cada um de nós, versículo 7, e eu farei os cativos de Judá e os cativos de Israel retornarem e os edificarei como no início. Então Ele dá cura em primeiro lugar. Em segundo lugar, a providência dele, a ação dele é dar liberdade. Portanto, se eu tenho cura, eu fui curado.
as minhas doenças foram saradas, então agora eu começo a respirar e a sentir e a viver o que é liberdade. É muito legal o versículo, porque o versículo diz que ele vai trazer novamente os cativos de Israel, os cativos de Judá, e ele vai trazer edificação como era no início. O que ele está dizendo é: vocês foram criados livres, vocês foram chamados para viver em liberdade. Portanto, em Cristo e no Espírito, nós podemos experimentar liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que prende você? O que é que faz com que você fique preso e não consiga se mover? Nessa audiência, eu imagino que tem pessoas extremamente talentosas, tem pessoas com projetos, tem pessoas com ideias, tem pessoas querendo voar, querendo produzir, querendo fazer para o reino, fazer para a família. Tem pessoas aí com muitos sonhos. Porém, essas pessoas se sentem com umas correntes grossas e fortes, amarrando o seu pé com uma bola de ferro de 200 quilos. E essas pessoas não conseguem se mover, não conseguem dar um passo, porque estão presas. O que é que prende você? Pecados, vícios, fraquezas, tentações? O que é que prende você? Hábitos ruins? Pessoas tóxicas que só te massacram, que só te colocam para baixo, que, enfim, só negativam a sua vida. O que é que prende você? Para que haja renovação em uma nação, Deus está falando: eu vou curar e eu vou libertar. Individualmente, Ele quer te dar cura e Ele quer te dar liberdade. Por último, o versículo na sequência, o versículo 8. E eu os purificarei de todas as suas iniquidades, pelas quais pecaram contra mim, e eu perdoarei todas as suas iniquidades, pelas quais pecaram e pelas quais transgrediram contra mim. A primeira coisa, cura. A segunda coisa, liberdade. E a terceira coisa, aqui no versículo 8, perdão. Para haver renovação, é necessário que haja cura, que você ande em liberdade, e para que essa liberdade seja plena, para que ela seja sentida, vivida na sua plenitude, na sua potência máxima, você precisa de perdão. E o versículo 8 é tremendo. Ele está dizendo para a nação: eu vou purificar todas as iniquidades com que vocês me ofenderam. Aí ele tira a palavra purificar e coloca a palavra perdão. Eu perdoarei todas as vossas iniquidades com que vocês transgrediram contra mim. É muito legal porque aqui no versículo Deus deixa claro, Ele deixa de forma enfática todo o pecado da nação. Todos os pecados que vocês têm cometido, eles são essencialmente, em primeiro lugar, pecados que ofendem a minha santidade. Davi aprendeu isso de forma tremenda no Salmo 51, quando ele confessa o pecado dele. Ele declara: eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. Ou seja, Davi tinha pecado contra Batseba, contra Urias, contra o seu exército, contra os seus súditos, contra o palácio, contra os seus filhos, contra a sua família, contra a nação. Davi, ele causou uma desgraceira no atacado, mas no Salmo 51, teologicamente, ele entende que o pecado, em primeiro lugar, essencialmente, ofende o Criador. Eu pequei contra ti. Todo pecado que a gente comete ele, entristece, a gente desagrada, a gente ofende, primeiramente, a santidade do Deus que nos criou. E aqui, Jeremias, quando ele vai colocando esse texto, inspirado pelo Espírito, quando Deus vai falando para a nação: eu vos perdoarei. Existe algo interessante aqui. No Velho Testamento,
Todas as vezes que você vê e lê sobre ações de perdão, o agente ativo é Deus. Todas as vezes que aparece situações de perdão para a nação, o agente ativo é Deus. É exatamente por isso que quando a gente chega no Novo Testamento e Jesus dirige-se para pessoas ou grupos e ele fala publicamente: eu perdoo os seus pecados estão perdoados. Você pode reparar que a audiência, seja ela de escribas, fariseus ou autoridades romanas, ou os leigos e discípulos que o seguem, todos ficam admirados. Como assim? Como assim ele perdoa pecados? Porque na tradição religiosa dos caras, tudo que eles aprenderam há milênios é: somente Deus tem poder para perdoar pecados. E aí Jesus, ele quebra um paradigma, ele faz algo surpreendente: eu perdoo os seus pecados estão perdoados. Por que admiração? Porque aquela geração não entendeu que eles estavam diante do Deus poderoso, do Emanuel. Eles não entenderam que eles estavam diante do Criador do universo, daquele para o qual todas as coisas foram feitas e todos os poderes e potestades vão ter que se dobrar, glorificar e exaltar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, a renovação que você precisa na sua vida, ela precisa de passar por esses 3 estágios: cura, liberdade e perdão. Eu preciso na minha história e imagino que você também precisa. Se você prestou atenção, a renovação é um processo, não é algo que com uma varinha mágica acontece de repente. Está ali. Não, é um processo. A nação precisava de cura, de liberdade e de perdão. Portanto, a nação precisa de um coração quebrantado. A nação precisa de arrependimento. A nação precisa se voltar para o Deus Criador. A nação precisa decidir andar nos caminhos do Senhor, na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor, sendo fiel ao Senhor, aos pactos e à aliança. Tudo isso precisa acontecer nesse contexto. Porque Deus é fiel em toda a parte que cabe a Ele, em todos os impossíveis que cabem a Ele. Bom, mas o texto, o 3:3, o versículo 3 vai dizer: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei, te mostrarei coisas grandes e poderosas que você não conhece. É a surpresa da renovação. E aí, para que a renovação aconteça, precisa de cura, de liberdade e de perdão. E quais são essas coisas grandes e poderosas com as quais Ele vai nos surpreender? Elas estão aqui, eu vou ler para você, o último versículo nosso, versículo 9. E isto será para mim um nome de alegria, um louvor e uma honra perante todas as nações da terra, as quais ouvirão todo o bem que eu lhes faço, e eles temerão e tremerão por toda a bondade e por toda a prosperidade que lhes dou. Amém? 3 coisas tremendas aparecem aqui para pessoas que foram renovadas: alegria, bondade e prosperidade. São essas 3 coisas que a renovação provoca na nossa vida. E atenção, não é alegria como o mundo dá, não é bondade como o mundo tenta expressar, e não é prosperidade como o mundo compreende. O texto aqui fala de renovação para a nação, fala de uma alegria que ela independe do estado político, econômico, religioso e caótico da nação. Fala de uma bondade que o ser humano não consegue vivenciar aqui nessa dimensão horizontal, humana. Fala de uma prosperidade que não tem nada a ver com a famigerada teologia da prosperidade, mas é uma prosperidade do alto. Tem coisas materiais aqui? Pode ter, mas essencialmente é a prosperidade da alma, da fé, da esperança, que crê no Cordeiro, que crê no seu Filho, neste agente que traz a renovação para cada um de nós.
Portanto, eu e você podemos ser impactados por renovação na nossa vida quando clamarmos, quando confiarmos, quando estivermos abertos para as surpresas de Deus na nossa casa e na nossa história. Eu finalizo lembrando para você que nós estamos em agosto. Eu diria para você que aqui em Campinas a temperatura caiu, o friozinho está chegando e muita chuva. As chuvas caindo, aquela chuvinha não é forte, mas aquela chuvinha que vai, sabe, trazendo um certo desânimo, deixando a gente encolhido, pantufa, cobertor, chá, até sorrir a gente não quer, sabe? É um negócio assim, tudo cinza, nebuloso, aquele vento gelado, cortante. Agosto. E me parece que a vida de muita gente está desse jeito. Me parece que a vida de muitas famílias está dessa forma. Tudo meio nebuloso, cinza, frio, esfriando cada vez mais, a temperatura caindo, a esperança sumindo, a fé desaparecendo. Mas a boa notícia é que setembro vem aí. Setembro traz com ele flores. Setembro é uma mudança de estação. Setembro traz renovação. A minha oração é para que o seu setembro chegue. E o meu desafio para você é que você, nesta hora, neste momento, analise como está o seu agosto. E que você não deixe de crer. E que você peça a Deus: Senhor, eu preciso de setembro na minha vida. Eu preciso de flores. Eu preciso de céu azul. Eu preciso de um novo tempo. Eu preciso de renovação na minha vida. Faça essa oração. Confie em Deus. E quando você alcançar a bênção, volta aqui para testemunhar. Coloque o seu testemunho nos comentários. Faça isso no nome de Jesus. Por quê? Porque o verso 3, e é com ele que eu termino, ele vai dizer: clama a mim, eu vou te responder e eu vou te surpreender. As flores de setembro, elas podem ser simbolizadas na rosa de Saron, o Senhor Jesus, aquele que traz renovação para a minha e para a sua vida. Ele é o sol da justiça que vai brilhar na nossa história. Eu creio nisso. Você é capaz de crer? Que Deus te abençoe. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos orar agora. Eu espero mesmo, com confiança, com fé, em nome de Jesus, que a renovação dos céus, ela esteja invadindo a sua casa, a sua alma, o seu coração e os seus pensamentos, e que tenha a renovação de Deus para a sua casa, família, para os seus negócios, para a sua igreja, para a sua fé, para o seu chamado. É nessa fé que a gente vai orar agora. Eu peço que você aí com os seus amados e queridos, deem as mãos, se possível, dobre o joelho onde você estiver e a gente vai orar junto, tá bom? Fecha os olhos aí. Pai poderoso, Pai santo que estás nos céus, em nome de Jesus, precisamos de cura, precisamos de liberdade, precisamos de perdão. Precisamos, ó Senhor, que o Teu amor possa nos invadir, a fim de que a gente possa viver os tempos da renovação, experimentando de forma profunda e de forma verdadeira alegria, bondade e prosperidade que somente Tu podes nos dar com plenitude, de forma plena, para que a gente possa crescer na fé e no conhecimento, na graça do Senhor Jesus. Abençoe cada lar, cada casal, cada jovem, cada criança, cada ancião que está nessa live.
cuida dos teus filhos, cuida do teu povo, nos ajuda e nos fortalece, abençoa, ouve o clamor de cada um, atende, Senhor, a oração de cada um, trazendo refrigério, trazendo renovação para cada um. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe e até semana que vem aqui no Promessas de Esperança. Olá, querido amigo, querido irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe, eu estou aqui para te fazer um convite especial. Nós estamos aqui exatamente agora no estúdio da TV Viva Promessa e hoje nós estamos aqui no estúdio do programa Sala Pastoral. Você sabe que a TV Viva Promessa é uma iniciativa da Igreja Adventista da Promessa para a pregação do Evangelho nesse ambiente virtual. Eu queria convidar você para fazer parte desse projeto. E como você pode ajudar? Sendo um amigo da missão. Os amigos da missão são aquelas pessoas que nos ajudam a manter o projeto da TV Viva Promessa caminhando para a glória de Deus. Eu quero convidar você para participar conosco desse projeto. Acesse o nosso site amigosdamissão.org e seja você também um amigo da missão. Deus te abençoe.